aí, Lu? Então vamos lá, essa bancada aqui é basicamente uma bancada de revisão da aula passada de vocês, de coluna. Então eu vou falar menos aqui, nem vou falar muito. Eu só vou direcionar e quem vou falar aqui é vocês. Então podem começar aí. Então, quantos segmentos da coluna nós temos? 31. Mas quantos segmentos mesmo? 5. Cervical? São 5. Quais são? Cervical, torácico, lombar, sacral, coxígeno. Isso. Quantas vértebras cervicais nós temos? 7. 7 vértebras cervicais. Quantas vértebras torácicas? 12. 12. Quantas vértebras lombares? 5. 5. Quantas vértebras sacrais? 5. 3 a 5, né? Sacral 5. E a coxígea? 3 a 4. 3 a 5. Então vamos lá. Qual vértebra é essa? Cervical. Primeira. Primeira, o ápice. Mas por que vocês me disseram que é ápice? Qual o motivo? Tem corpo pequeno e... Isso. Eu vou focar aqui, como é uma revisão, vou ficar nas principais características de cada vértebra. Então a principal característica dela é que não tem corpo vertebral. Então vocês podem ver, não tem corpo vertebral, então... Que vértebra que é essa? Áxis. É o dente É do o áxis. ápice. Qual é a principal característica? Por que vocês disseram que é o ápice? Qual o motivo? Dente do áxis. Porque ela apresenta o dente do ápice. Então isso aí. A outra bancada fala processo lomatoide. O Alexandre é chato para isso, que é o nome que ele falou que está na aula dele. Então foca no dente do ápice. E qual é a função? Qual é a função do dente do ápice? É mobilidade? É articular. Ele vai articular com a atlas para o eixo de rotação do pescoço. Lembrando que não apresenta disco intervertebral entre a atlas e o ápice. Eles se articulam diretamente para o eixo de rotação. Que vértebra é essa? É uma vértebra cervical típica. Ela é de C4 a C6. Mas vamos lá, por qual motivo que eu falei que era uma vértebra cervical? Por quê? Quais são as características principais da vértebra cervical? Processo. Tem processo de bífido. Era para ter aqui, mas infelizmente está quebrado. Mas na prova, então, tem processo espinhoso curto e bífido. Outra característica muito importante é o corpo vertebral, que é pequeno. E outra característica mais importante ainda, que apresenta o forame. Forame transversário. Aqui, ó, forame transversário. Transversário. Então lembram bem, é forame transversário que se localiza no processo transverso. Então, de novo, o professor Alexandre é chato. Então, na hora da prova, ele vai até brigar comigo toda hora falando que ele é chato. Mas é na hora da prova, marca o forame transversário. Escreve na hora da prova prática. Porque ele pode correr o risco dele tirar ponto. E pelo forame transversário vai passar o quê? Artéria vertebral. Então a artéria vertebral passa pelo forame transversário. Mas ela vai passar pelo forame transversário de todas as vértebras cervicais? Não, muito bem lembrado, não passa. Ela não passa de C7, é a partir de C6. Então uma outra baboseira que nosso professor de topo falou em sala, que pela artéria vertebral passa pelo canal vertebral. Não, isso é baboseira, é mentira. Ela vai passar pelo forame transversário. Acho que não foi a Demi não, foi um outro lá, deve ser pior. Ih, então só que eu me gravo falando mal. Só não mostrar. Então vamos lá, essa aqui qual que é? É uma vértebra torácica. Então, mas por que vocês me disseram que é uma vértebra torácica? Corpo vertebral. Aí agora eu não escutei nenhum. Corpo vertebral. O corpo vertebral ele caracteriza-se por ser um corpo vertebral mais circular. O processo espinhoso também, ele é mais arqueado. Os outros processos espinhosos são mais retos. Ele é mais arqueado. E até em pessoas magras, até passando a mão, dá para sentir o processo espinhoso. Eu aqui, você sente assim. Então tem o processo espinhoso. Vértebra torácica. Essas duas características principais. Já ia esquecendo. A principal característica da vértebra torácica é a presença de fóveas costais. Então ele apresenta fóvea costal no corpo vertebral, dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui.
Então, duas fóveas costais no corpo vertebral, aí quase cai, e uma fóvea costal no processo transverso. Então, é na fóvea costal que vai se articular as costelas. Então, essa característica é importantíssima de uma vértebra torácica. Essa aqui, qual que é a vértebra? Uma vértebra lombar. Mas por que vocês me disseram que é uma vértebra lombar? Qual o motivo? Processo cunhoso quadrangular, uma característica importantíssima da vértebra lombar. Então ele tem um processo cunhoso que um dizem que é quadrangular. E também uma outra característica importante é o corpo vertebral. É um corpo vertebral grande, enorme. Então aqui, ó, compara com a vértebra torácica do lado. Olha o tamanho, até humilha. Por que a vértebra lombar tem um corpo vertebral tão grande desse jeito? Como ele já respondeu, por causa do peso. Então veja bem, então vai colocando uma sobre a outra. A vértebra lombar está aqui embaixo. Então é ela que vai sustentar praticamente o nosso peso todo. Então se a gente não tivesse uma vertebral tão grande, a gente não conseguiria se manter. Aí tem isso ainda, o sacro. A característica essencial do sacro é o promontório, que até caiu na minha prova e eu errei. Então promontório está na face anterior, a inserção de ligamentos,